Bate palma. Bate palma. Bate palma. Bate palma agora. Valeu. Salve, gente! Vídeo novo no canal e mais uma vez quem escolheu o tema foram vocês através de uma enquete do nosso Instagram, né? Praticamente todos os dias a gente recebe dúvidas do pessoal que está iniciando a correr. E esse vídeo é para você sanar de vez algumas dúvidas e assim evoluir no esporte. E o vídeo de hoje é o top 5 de como começar a correr. Dicas muito importantes, né? E se você ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações e deixe seu like. Roda a vinheta! E como nós somos meros corredores, temos a honra de trazer para o debate o professor Eduardo Parente, educador físico, com grande experiência no mercado na condução de atletas nas corridas de rua. Mas ele é conhecido como Dudu, né? Seja bem-vindo e eu tenho certeza que essa conversa vai ser bem enriquecedora para as pessoas. Legal, pessoal. Espero poder acrescentar na vida de cada um que está assistindo e principalmente evoluir na corrida de vocês. A primeira dica que vamos pontuar aqui é a questão da respiração. Muita gente, quando começa a correr, relata assim, que é muito difícil controlar a respiração nos primeiros metros e continuar avançando na corrida. Muita gente se sente ofegante. E a gente quer saber do Dudu. Dudu tem algum treinamento, algum aperfeiçoamento para as pessoas melhorarem a respiração na corrida? Qual a dica que você dá? Pois é, pessoal. Isso é uma questão muito confusa, na verdade, na vida de muito corredor, de muita gente que começa a iniciar a prática. Dentre elas, o que é interessante a gente falar um pouco na parte fisiológica, que eu acho que é uma coisa que vai diferenciar um pouquinho, é pedir para o pessoal ter um pouquinho de paciência, né, que aos poucos a respiração vai se encaixando com as passadas e você vai se sentindo melhor. No início da atividade, durante os 2 a 5 minutos, mais ou menos, é um período que você está numa zona que a gente chama de zona anaeróbia, uma zona que você faz mais força do que resistência mesmo. Então, tanto é que ele é desconfortável, é um pouco desconfortável para você que já é corredor avançado, como também para o iniciante. Entretanto, para o iniciante, para ele chegar numa zona que a gente chama de zona aeróbia, que normalmente ela vem depois desses 5, 6, 10 minutos, vai depender um pouquinho de cada pessoa, que vai se tornar mais confortável, você tem que ter um pouco de paciência para chegar até ela. Então, assim, o que é que vale a pena a gente falar? Primeiro, você tem que respeitar esses 2 a 3 minutos, com calma, com uma intensidade mais baixa, e tentar cadenciá-la, ou tentar harmonizar sua respiração com as passadas. Na literatura, eles falam alguma coisa a respeito de passadas, de ritmo de passada com a respiração. É muito complicado isso porque você vai utilizar a teoria na prática, com algumas pessoas funciona, com outras pessoas não funciona. Então, a dica que a gente dá, principalmente para quem quer tentar fazer uma respiração mais correta, seria principalmente você, durante os 3 a 5 minutos, diminuir muito a intensidade do exercício e só após os 5 minutos você começar a aumentar um pouco o seu ritmo. Então, o efeito que você tem de respiração é muito relacionado com isso. O que a gente pode fazer também seria você usar as 2 vias aéreas caso você esteja necessitando mais de oxigênio. Então, você tem o nariz e tem a boca para poder respirar. Se você usa só o nariz numa situação de muita força que você esteja fazendo, que normalmente para o iniciante é no começo e também no fim, vai depender muito desse período, você pode utilizar também o nariz e a boca respirando. Vai secar um pouquinho mais a garganta, vai secar um pouco mais a garganta, mas aí é o processo de treinamento que quem está prescrevendo seu treino tem que fazer da forma correta para que você não fique sempre ofegante e sem conseguir continuar. Outra dica que podemos falar, e essa vem na segunda posição, diz respeito ao fortalecimento muscular. Muita gente não dá a devida importância, mas a gente sabe que tem um peso muito importante para evitar lesões, para a pessoa melhorar seu condicionamento físico e evoluir na corrida. Nós mesmos fazemos treinos intercalados, né? Com corrida, com musculação, para fortalecer a musculatura e preparar para a corrida. É muito importante, né, gente? E a gente quer saber de você a importância do fortalecimento muscular e como conciliar os treinos de corrida com fortalecimento na academia ou qualquer outra situação de fortalecimento. A pessoa que começa a correr, ela precisa ter, mais uma vez, paciência com o tempo. Você vai entrar no processo de adaptação. Também na musculação. Então, a musculação ela é muito importante, sem falta, sem dúvida. É muito importante que você utilize a musculação como aliado à corrida. Então, o treino de musculação, mesmo que você não tenha tanto prazer e tanto amor como o treino da corrida, mas vale muito o investimento de tempo e ter paciência para poder você também se adaptar. Claro que um treino bem elaborado pelo professor,
ajuda bastante. E tem alguma forma de conciliar? Tem alguma maneira de conciliar os treinos na academia com os treinos na corrida? Qual é a melhor forma de fazer essa intercalação entre os dois treinos? Pronto, Gabriel, tem uma coisa legal que são dias alternados. Se você conseguir fazer em dias alternados os exercícios, e se possível com 24 horas, ou seja, se eu for correr de manhã, eu vou malhar no dia seguinte de manhã, fazer musculação de manhã. No outro dia, então sempre durante o mesmo turno, é bem interessante porque o seu organismo ele também vai identificar isso como uma forma de adaptação mais rápida. Não é interessante você fazer um treinamento na noite e correr no dia seguinte de manhã. Não é interessante, digo, né, diante de um processo de adaptação também. E não dá tempo para a pessoa recuperar. Normalmente precisa-se de algumas horas, entre 6 e 48 horas, dependendo da intensidade e do período de preparação que você está, para que seu corpo ele consiga regenerar bem a musculatura, tanto no treino de musculação quanto no treino de corrida, para poder você dar um outro estímulo. A dica número 3 é muito importante não só para quem quer entrar no mundo das corridas de rua, mas também para quem já é avançado no esporte. Vamos falar agora de um fator muito importante, que é a alimentação. Ela que tem muita coisa direcionada no seu condicionamento físico, no seu rendimento e principalmente nos níveis de energia. Então, Dudu, qual a importância de ter uma alimentação equilibrada para quem quer começar a correr e também para quem já é corredor? Bom, e é muito boa essa pergunta, mas antes a gente tem que deixar bem claro que quem sabe de alimentação mesmo é o nutricionista, viu? Porque até por questões éticas e de conhecimento mesmo, o educador físico, ele é muito limitado nesse aspecto para poder estar indicando, para poder estar prescrevendo, então é totalmente contraindicado que nós, professores de educação física, possamos prescrever algo a respeito disso. Então, eu sou fã demais, né, dos nutricionistas, inclusive indico bastante e preciso muito deles para que meus atletas tenham um rendimento fantástico. O que a gente pode falar um pouquinho de alimentação seria, na verdade, algumas dicas, né, do que é interessante comer, talvez antes, o que é interessante comer depois, mas ou então principalmente o que não é interessante, que realmente é uma coisa que eu acredito que muita gente saiba. Primeira coisa, para um corredor ele ter um resultado bacana, ele precisa descansar, ele precisa se alimentar e ele precisa treinar. Então é um tripé que a gente fala muito sobre sucesso no treinamento. Então, se você está falando de um dos tripés, que é exatamente a alimentação, você tem que ter um nível, né, de seriedade com isso muito grande. Você consegue se reeducar ao longo do tempo. Você não vai começar um treino, né, comendo algo que você sabe que é pesado para você. Então, o que é que seria bem interessante, que a gente costuma falar, na verdade, é que a pessoa faça o consumo de alguns alimentos que ele já está acostumado e que saiba que não vai pesar. Eduardo, um dia desse chegou para mim e perguntou: Eduardo, eu posso comer uma banana com mel? E, uma banana com mel, de certa forma, é super interessante, porque é um carboidrato, porque é uma fruta, porque é uma coisa que você sabe que não vai dar. Aí tem algumas pessoas que vão dizer: não, mas o mel não dá certo em mim, porque eu fico meio cheio e tal. Então, a principal dica, na verdade, sobre a alimentação é você fazer alguns experimentos com alimentos que você já tem em casa, e a partir daí você se sente mais confortável com ele. Claro que a gente está falando com alimentos leves, certo, pessoal? Nada de alimento pesado demais, não. E principalmente também, na noite anterior, o que é que você comeu? Então, se você está acostumado já a comer alguma coisa à noite que não seja tão pesada, e de manhã também, talvez seria a principal dica. Se você chegar de manhã e comer alguma coisa que seja muito pesada, que você sabe que você vai correr e vai fazer mal, evite, né? É uma questão, né? Tem hora que não é o que você quer, é o que você pode. Então, assim, vamos tentar se regrar a respeito disso para poder dar tudo certo. Mas a gente também sabe que a alimentação está diretamente ligada ao rendimento, né? Diretamente, Gabriel. É uma coisa assim, eu diria que é a gasolina do carro, né? Se você não estiver se alimentando bem, não tem como você ter substrato energético principalmente. Então, assim, se eu preciso de glicogênio muscular, que é é o carboidrato que vai para a célula do músculo, para você gastar como fonte de energia, você não consegue, se você não tiver ela disponível, ou disponível para o organismo todo, para as contrações musculares, para o próprio metabolismo do corpo, você não tem como ter rendimento. Não tem como a gente pegar e desenvolver um treino de tiro ou um treino longão que você vai precisar em determinado ponto consumir aquele carboidrato, seja um carboidrato em gel, ou então a reserva que você tem, que você já fez uma preparação na noite anterior para isso. Por isso que os nutricionistas eles fazem um complexo muito bacana. Então é muito interessante que você também invista, né? Quem quiser obviamente ter um rendimento melhor e maior,
invista no profissional da nutrição para fazer uma dieta bem balanceada. E a gente se sente até mais leve, né? E assim, os relatos são impressionantes. Você com uma semana de adaptação, uma mudança de alimentação, é uma coisa impactante, assim, uma coisa muito rápida que você já vê um resultado de uma semana, eu corri em tal tempo e de uma forma, na outra semana você já consegue. Aí a gente está falando de pré-treino, né, que aí às vezes é o shot de café, com óleo de coco, não sei o que, tem uns nutricionistas que fazem isso, outros nutricionistas já buscam um pouquinho mais de alimentos diferentes. Então, assim, é muito bacana que você siga uma orientação e confie realmente no profissional que está lhe atendendo. A dica de número 4 é aquela que a gente sempre gosta mais de falar, sempre a gente gosta de falar no Instagram e nas nossas redes sociais, que é você manter um objetivo em determinada coisa, seja correr determinada distância, perder peso, até mesmo adquirir uma vida mais saudável através das corridas de rua. Logo no início, nosso grande objetivo era correr 5 km, que era muito difícil a gente conseguir isso. Mas com o tempo a gente foi evoluindo e tendo vários objetivos em mente, várias provas-alvo, que conseguisse que a gente ficasse logo no objetivo, né? É isso aí, colocamos em mente correr 10 km, foi uma grande vitória e logo em seguida corremos meias maratonas, já corremos 8 e sempre temos um objetivo em mente para poder conseguir através das corridas de rua. E aí, Dudu, é importante realmente ter aquela prova-alvo, já que a linha sempre vai com seus alunos, né, viajar, planeja aquelas viagens e sempre ter alguma prova que tem um objetivo em mente, né, Zé? A meta, ela deve ser estabelecida independente do seu nível de condicionamento. Então, você que está iniciando, pense na possibilidade de começar a correr. E estabeleça só, eu queria tentar correr daqui até ali, num determinado ponto. Você não precisa de GPS, não precisa de relógio, não precisa de nada. Só estabeleça uma meta, é a dica que a gente dá sempre para quem está iniciando, de um tempo, de um quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões. Na verdade, a gente não pode não ter meta, você não pode não ter meta. Eu acho que quando a gente estabelece isso, você se empolga mais. Se você tiver uma estrutura, se você tiver um aparelho, talvez um GPS, alguma coisa assim, facilita um pouco mais a forma de mensurar, né? E de seu treinador, caso você tenha, de conduzir o treinamento. Isso é muito bacana também. Então, correr, na verdade, você estabelecer uma meta de corrida, por menor que seja, é muito importante, que vai lhe dar algum propósito para você seguir adiante. Nem que essa meta, que esse propósito, ele não seja mensurável. Às vezes você pode fazer, não, quero fazer uma corrida para minha filha, quero fazer uma corrida em homenagem a alguém, quero fazer uma corrida. Então você não precisa mensurar ele, você basta ter um propósito, que eu acho que já é fantástico. Então, em relação a esse tema, o Neto Santos perguntou no nosso Instagram o que fazer para ir ganhando resistência nos treinos. Legal. Neto, é o seguinte, coisa bem bacana. Primeiro, seguir a planilha direitinho, certo? A gente sempre briga com o pessoal que não segue direitinho a planilha, porque a gente prescreve visualizando um volume semanal, visualizando o que é que vai vir na próxima semana, e a partir daí a gente consegue ter um certo controle. Caso ele não siga, caso você não siga, o treinador em si, ele não vai ter tanto argumento para dizer, cara, você consegue. O próximo passo seria esse, você já passou um pouquinho, então você pode começar a gerar lesões se for para mais e ficar aquém do seu condicionamento se for para menos do que a planilha está pedindo. Então a dica, treinos que melhoram o condicionamento físico são treinos que envolvem mais intensidade, provavelmente os treinos de tiro, os treinos de velocidade. Esses treinos de explosão, exatamente. Então esses treinos, agora para existir esses treinos também, você tem que ter um mínimo reforço muscular, porque você vai entrar numa outra zona de estresse muscular. Acontecendo isso, você pode ter um certo nível também de lesão. Por isso a preparação, por isso a orientação. Então, Neto, se quiser realmente começar a fazer um treino bacana, aumenta um pouco as intensidades desse teu treino, tu já vem fazendo, né? E intercala ele, pelo menos uma vez na semana, tu tenta jogar um treino desse tiro, que já fica bacana. Outra dúvida que a galera do Instagram mandou para nós foi a Kate Pérez. Ela perguntou qual é o tempo de descanso ideal entre os treinos. Entre treinos, né? Vai variar muito da intensidade que você deu em cada treino. Então, tem treinos, tem formas que o organismo da gente, em algumas atividades aeróbias, ela consegue recuperar em 8 a 12 horas. Então, assim, é muito curtinho. Então, Eduardo, eu posso treinar de manhã e treinar à noite? Se você estiver adaptado e se tiver uma forma de treino de intensidade baixa, pode ser também, que não é o caso para quem está iniciando. Então, normalmente a gente pede que seja pelo menos
com 48 horas para quem está iniciando, ou seja, dia sim, dia não. Dia sim, dia não, você vai fazendo esses treinos intercalados. Os treinos eles podem ser feitos diariamente, a cada 24 horas pode, contanto que no terceiro dia você dê um descanso também. Então você pode treinar uma segunda e uma terça, descansa na quarta, quinta e sexta, aí descansa no sábado. Então é muito de você tentar adaptar a sua rotina. Então a principal coisa é fazer com que você não falte os treinos que você está se propondo. Às vezes o pessoal fala muito assim, não, eu vou treinar, eu tenho disponível 6 dias na semana, aí treina 2. Aí a gente prepara uma coisa que o cara não... Então assim, realmente tem que ter um pouquinho de disciplina e organização. E por fim, também entrando nesse assunto objetivo, uma perguntinha rápida, é que muita gente começa a correr para perder peso, né? A pessoa está um pouco acima do peso e inicia os primeiros passos, uma caminhada, uma corridinha leve, para perder peso. E a corrida ajuda muito nesse aspecto, né, Dudu? A corrida é tida como uma das atividades de mais alto gasto calórico, né? Existe um termo que a gente chama de EPOC, né, uma sigla em inglês, que ela vai significar que é o gasto calórico pós-exercício. Então, quando você aumenta muito a intensidade do seu treino, você gasta caloria durante o treino e após o treino também. Por isso que muita gente há de concordar comigo que está assistindo, que após, e vocês também que são corredores, que a gente deve ter alguns treinos que você, quando termina, você ainda fica suando bastante. E é exatamente esse gasto calórico pós-exercício que também aumenta seu metabolismo e faz com que você gaste mais caloria estando em repouso. Obviamente, você oxida mais lipídios, que são gorduras, e tende a emagrecer. Todas as atividades têm esse EPOC, né? Esse gasto calórico pós-exercício. Algumas mais, outras menos, e alguns treinos mais que outros. A musculação também é bem bacana, crossfit, então é bem legal. Mas a corrida, realmente, ela tem um gasto absurdo de caloria. E nós começamos a correr justamente para isso, né? Para perder peso. E conseguimos. Legal. Ele perdeu 20 quilos e eu já perdi 10. Ou seja, são provas vivas que funcionam. Que funciona, viu? Mas tem que fechar a boca, viu? Por fim, para fechar a série de dicas, vamos falar aquela que é de grande importância para você corredor que está começando agora. É procurar uma assessoria esportiva, procurar um profissional dedicado para que ele possa te ajudar nesse passo a passo na construção de suas vitórias. É verdade, é importantíssimo um suporte de um profissional de educação física para ver toda a planilha, ver como é que a pessoa está evoluindo nos treinos, né? E eu, Dudu, à frente da Limiar Assessoria Esportiva, por quanto tempo, Dudu, já a Limiar? A Limiar em agosto vai fazer 12 anos. Ou seja, o Dudu tem muita história para contar da Limiar e ele já ajudou muita gente, já pegou muitos alunos. Como é que funciona esse trabalho de uma assessoria esportiva e como é que ele pode ajudar a galera que está começando a correr agora nessa construção deles melhorarem, deles avançarem nas corridas de rua? Bom, pessoal, aí a gente está falando de um quesito muito nobre que chama-se orientação. Então, toda orientação, qualquer profissional que você, qualquer serviço que você queira, na verdade, você confia muito, então você tem que partir desse princípio. Se você confia naquela assessoria, naquele treinador, naquele nutricionista, naquele médico e tal, você realmente vai e paga, investe e tal naquilo. Algumas formas de você identificar se a assessoria ela é boa ou não, primeiro, ela tem que estar regulamentada pelo Conselho Regional de Educação Física, é uma questão ética. Então, todo o Conselho Regional de Educação Física tem o relatório, né, de todas as academias, não, as assessorias que estão fazendo parte disso. Então, se você realmente quiser saber se ela está dentro da lei, eu acho que, diga-se de passagem, é interessante entrar no site e procurar. Se informar com outras pessoas o que é que realmente a assessoria, o que é que ela faz, o que é que ela já fez, qual é a história dela, para que você também vá realmente confiante, porque você precisa de confiança. Então, a assessoria esportiva, ela não é uma tenda, não é um copo d'água, não é nada disso. Ela pode até começar com isso, mas ela só vai se sustentar de fato se você tiver como dar resultado àquela pessoa e agregar valor, dar propósito para que você se sinta confortável para fazer isso. Na Limiar, a gente tem o serviço presencial, que é um serviço hoje que realmente a gente tem uma qualidade muito grande, está com 12 anos nesse serviço, e também tem os treinos que a gente começou a desenvolver há 1 ano e meio, treinos online, que são treinos à distância, que hoje realmente tem muita gente, a gente está com mais de 100 alunos no Brasil todo e fora do Brasil. Do Brasil e fora também, então assim, tem muita gente de São Paulo, de BH, tem gente do Rio Grande do Sul e que procuram a gente através do Instagram, e a gente tem toda uma plataforma que dá suporte, né, e dá orientação sobre tudo de alta qualidade, porque você tem contato diretamente com o professor.
Então o professor ele entra em contato com você e a cada treino você passa o feedback, né, pelo aplicativo, e a partir daí a gente consegue fazer a semana seguinte e vai progredindo com você. Então é uma ferramenta que a gente tem tido bons resultados. Só enfatizar rapidamente nisso daí, porque muita gente pensa que a assessoria esportiva, como você falou, é colocar uma antena em determinado lugar e as pessoas saírem correndo. Não é assim que funciona. Hoje em dia, com a tecnologia, muita coisa avançou e a Limiar oferece esse produto, né, de onde você estiver, apesar da Limiar ser aqui de Fortaleza, onde você estiver, São Paulo, Belo Horizonte, Sudeste, região Norte, enfim, fora do Brasil, ela pode receber essa orientação através de vocês, não é, Dudu? Pode, a gente tem plena convicção que o nosso trabalho hoje está bem mais alinhado, então a gente vem buscando, na verdade, um nível de excelência máximo, porque a gente trabalha principalmente com qualidade. A quantidade ela é realmente uma consequência do que a gente vem fazendo, mas a qualidade a gente preza desde o início, é um princípio nosso. Então, uma vez que se você se permitir, na verdade, investir em alguma assessoria, investir em alguma coisa que lhe dê respostas para o que você está procurando, principalmente relacionado a treinamento, a gente está bem preparado para isso. E aí pode contar com a gente. E a gente vai deixar aqui embaixo o contato do Dudu, as redes sociais dele, para a galera entrar em contato caso queira oferecer, caso queira receber esse grande serviço que a Limiar Consultoria oferece. Então é isso, pessoal. Essas foram as 5 dicas para ajudar vocês que querem começar a correr. E assim, agradecemos a presença do Dudu. Muito obrigada pela entrevista. Ele só veio enriquecer nosso debate e ajudar você que quer começar a correr com essas dicas preciosas para você. Muito obrigado, Dudu. Foi um prazer, foi uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, pessoal. Conto com vocês nos treinos e principalmente com quem está assistindo aí, viu? Vamos ficar de olho em vocês, hein? E se você gostou do vídeo, vem aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações e participe também nos comentários. Valeu, galera! Tchau! This is Mixlaw Production.